Boa tarde, professor Perdão, né? Boa tarde, não. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Viemos aqui apresentar, eu, Estevão Borges e o Gabriel Henrique, viemos apresentar sobre robôs e automatização do campo. Para começar, nossa apresentação vai estar dividido em introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados, conclusão e cronograma. Para começar, eu já vou falar da introdução e já contextualizar um pouco. Os robôs e a automatização no campo, eles revolucionaram muito tudo o que a gente mexe, né? O agronegócio, aumentando muito a eficiência, diminuindo muitas vezes o custo e trazendo também muita precisão e sustentabilidade principalmente. Nós vamos ver aqui principalmente sobre drones. Vamos poder observar que as tecnologias e aplicações de drones agrícolas e também a sustentabilidade e desafio da automatização no quesito de drones na questão rural. Um problema que nós podemos observar é que, apesar dos avanços, muitos produtores eles não conseguem se adequar, no caso, atualizar como muitos outros vêm adequando, né? Muitos eles são do princípio tradicional, né? Eles não buscam muito a evolução, eles estão bem com aquilo e acham que aquilo vai durar para sempre. Mas muitas vezes nós podemos observar que eles encontram dificuldades, muitas vezes de precisão, de sustentabilidade, de velocidade, e isso que atrapalha o avanço, né? E quanto a um problema relacionado aos drones, principalmente quanto ao alto custo, a falta de capacitação das pessoas para lidarem com os drones e o acesso limitado à tecnologia. As zonas rurais hoje ainda não estão totalmente adequadas no quesito de tecnologia e internet, e esse tipo ele necessita muito de tecnologia. Uma justificativa no caso, abordar os drones no meio agrícola e sim, no meio agrícola. A adoção de drones ela facilita muito, trazendo precisão, velocidade e também a sustentabilidade. Eu vou comparar ela agora em questão do trabalho humano, no caso seria uma bomba costal, por exemplo, numa fazenda, uma roça, uma plantação menor, e também comparar também com o pulverizador. Na questão humana, o drone ele ganha não na questão de precisão, pois o trabalho humano ele é melhor, só que assim ele não consegue ser tão eficiente por conta da sua velocidade. E já no questão da aplicação com o pulverizador, a velocidade é boa, só que a precisão não é boa. E o drone ele serve como conjunto, no caso, pegando as duas partes positivas de caso, no caso a precisão e a velocidade, e enquadrando. Isso sendo de uma forma rápida e fácil, até meio por meio, assim, se for uma vala, tiver muito escorregadio ou muito lamacento, o drone consegue aplicar, mesmo quando um humano e nenhum pulverizador consegue aplicar. Os objetivos. O objetivo em geral, ele analisa a importância do uso de drones agrícolas na agricultura e destacar seu impacto. Claro que vai ter impacto na produtividade, muitas vezes sendo positivo, mas pode acontecer de ser negativo também. As principais tecnologias, no caso agora, objetivos específicos. As principais tecnologias e aplicações de drones no agronegócio, ele consegue abranger de forma bem legal qualquer tipo de plantação, se tornando amplo, né? Eles ajudam, né, com objetivo específico, já abordando outro caso, eles ajudam a redução de custos, pois a energia hoje é bem mais barata do que o combustível quando nos referimos ao motor, e eles também, no caso humano, o tempo é dinheiro, então ele economizaria o tempo
diminuindo mais do que 70% do tempo. No caso de uma aplicação de 10 horas, um drone ele gastaria 3 horas, por exemplo. Agora eu vou deixar minha palavra com o Gabriel. Ele vai falar um pouco da revisão da literatura, também dos resultados e vai apresentar a conclusão. Muito obrigado. Então, dando sequência à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a revisão da literatura. Então, para abrir a nossa revisão, eu trago o conceito base, que sustenta toda a proposta do nosso trabalho, que no caso é a agricultura sustentável. E também, segundo Weigand, que eu trouxe no trabalho, a sustentabilidade no campo não é produzir mais, mas sim produzir melhor, conciliando a produtividade e a preservação ambiental e a valorização do trabalhador rural. E por que isso importa? Porque qualquer tecnologia que a gente discuta, inclusive os drones, precisa agregar eficiência sem jogar contra o meio ambiente. Ou seja, a produtividade com responsabilidade é o nosso plano de fundo da nossa discussão. Aí também eu trouxe, continuando a nossa revisão de literatura, os trabalhos relacionados, que no caso é a comparação dos métodos, que eu trouxe na tabela que a gente comparamos o humano, pulverizador e os drones. Então, comparando entre eles, percebemos que o humano tem uma boa precisão, mas perde em rapidez. Já os pulverizadores, eles ganham em rapidez, mas eles sacrificam a precisão. Já os drones, é um combo meio que perfeito, ele tem uma rapidez e uma alta precisão. Na prática, o produtor precisa justamente desse equilíbrio. Isso posiciona o drone como uma tecnologia superior. Apesar do custo inicial ser muito alto, o desempenho operacional dele compensa e vira fator decisivo, já que ele entrega os dois fatores juntos, e que é o principal para um produtor, que é a rapidez e a precisão. Então, dando continuidade, eu vou falar também um pouco sobre os resultados. E eu trouxe uma tabela de benefícios gerais do drone. E ali a gente aborda a área coberta, o consumo de insumos, o custo operacional e a precisão e o impacto ambiental. Então, entrando nos resultados, nós comparamos 3 métodos: o manual, terrestre e os drones, que nesse caso seria o humano, o pulverizador e os drones. E a gente trouxe em 5 critérios, que é a área coberta, que o drone domina, porque ele cobre mais área por hora, o consumo de insumos, que o drone consome menos, porque aplica mais em uma uniformidade. Já o custo operacional, o drone é mais caro, como eu já tinha citado, e eu acho que meu colega também, mas ele compensa pela eficiência. A precisão, o drone manual são melhores. Também a gente trouxe os impactos ambientais, que o drone é mais sustentável, porque ele reduz a deriva e os desperdícios. Ou seja, ele otimiza o processo e economiza químicos e reduz o impacto ambiental. Então, continuando os resultados, eu trouxe um segundo gráfico que a gente compara a agricultura tradicional com a agricultura inteligente. O gráfico basicamente nos mostra o seguinte: que quando a gente usa a tecnologia no campo, no nosso caso os drones, o consumo de água, de insumos químicos e energia são significativamente menor. Assim, com a ajuda da tecnologia, ela reduz o desperdício e a melhora dos nossos recursos. Então, quando a gente fala que os drones agregam eficiência e sustentabilidade, não é só na teoria. Tem dados que a agricultura inteligente entrega menos desperdício e mais produtividade. Então, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou trazer a conclusão do nosso trabalho, que basicamente é o seguinte: quando nós analisamos todos os resultados e comparações de ideia central, fica mais claro que a utilização dos drones na agricultura realmente se destaca. Ele entrega uma precisão muito maior na aplicação de insumos, além da eficiência operacional, que nos outros métodos não conseguem acompanhar. O drone reduz o desperdício, melhora o aproveitamento dos produtos e ainda diminui o impacto ambiental. Então, quando colocamos lado a lado o trabalho manual, que no caso é os humanos, os pulverizadores e o drone, fica evidente que o drone atinge um equilíbrio
que os outros coisas que a gente compara não alcançam. Então, seguindo para o nosso segundo slide de conclusão, aqui a gente reforça um ponto importante, que apesar de ter um custo inicial mais elevado, como eu já tinha citado, os benefícios do drone ao longo prazo compensam esse investimento. Ele reduz o gasto de insumos, economiza o tempo de operação e utiliza mão de obra, otimiza a mão de obra e diminui o impacto ambiental. Então, quando o produtor olha o cenário complexo, o drone deixa de ser um custo e passa a ser um investimento estratégico. E pensando no futuro, o agronegócio a automação deixa de ser uma tendência e passa a ser uma necessidade. Ele torna o processo agrícola mais preciso e econômico e sustentável. Então, com isso, é a nossa conclusão. Eu também trouxe aqui o nosso cronograma, que agora, para finalizar, ele mostra exatamente como o trabalho foi desenvolvido. Então, a gente começamos lá no início, com a explicação inicial do professor, depois a definição dos grupos, escolhemos o tema e, a partir disso, a gente entra na fase de construção dos slides, que fizemos a organização das informações, revisamos todo o conteúdo, então preparamos a entrega final, que é o vídeo. Foi um processo estruturado, passo a passo, que permitiu montar o trabalho claro e objetivo. Esse cronograma mostra que a seguinte linha de execução que a gente organizou a apresentação e estamos fazendo agora. Também e com isso, na verdade, a gente encerra o nosso trabalho, que apresenta os conceitos, dados, a comparação, mostra como os drones têm um papel cada vez mais importante dentro da agricultura. E então, a gente agradece a atenção de todos, inclusive sua, professor, e dessa oportunidade de ter gravado um vídeo, e que tenha ficado tudo muito claro, eu espero. Então, muito obrigado, e foi isso.